Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. É um capítulo bem conhecido, é o capítulo dos achados e perdidos, ou perdidos que foram achados, no Novo Testamento. O capítulo 15 tem a particularidade de conter 3 histórias contadas por Jesus: a da ovelha perdida, da moeda perdida e a do filho perdido que foi resgatado. Mas eu quero ler para vocês o texto a partir do versículo 25 até o versículo 32. É o final da história do filho pródigo, ou da história daquele filho que foi perdido e depois foi encontrado, se encontrou com seu pai. Lucas 15, de 25 a 32, eu vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Talvez a sua Bíblia esteja um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Algumas palavras podem estar diferentes. O texto bíblico nos diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele, o filho, respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Quero refletir com vocês nesta noite sobre a ideia dos erros de um filho que se achava certo. Os erros de um filho que se achava certo. A história do filho pródigo, que nós bem conhecemos, Jesus contando essa história, mostra a ideia de um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo então disse para o seu pai, num determinado momento da sua vida, que queria toda a sua parte da riqueza e queria ir embora de casa. Interessante nós lembrarmos de alguns detalhes antes de nós podermos refletir nas atitudes deste filho que se achava certo, mas que estava errado. É que o filho mais velho tinha direito a 2/3 daquilo que o pai possuía. E os outros 1/3 seria dividido então com os seus irmãos, caso assim o tivesse. Então aquele filho mais novo pegou e teve direito a 1/3 da fortuna do seu pai. Pega aquele dinheiro e vai para um lugar muito longe. A Bíblia nos mostra nesta história que é uma terra muito distante. Não temos aqui especificamente qual a distância da casa do pai para aonde o jovem foi, mas fala que era um lugar muito longe. E ali ele começou a gastar aquele dinheiro, aquele 1/3 da fortuna que o seu pai havia acumulado com muitos anos de trabalho. E ele gastou aquele dinheiro de maneira totalmente errada. A Bíblia usa uma expressão numa antiga tradução de Almeida, dizendo que ele gastou dissolutamente ou desvairadamente, sem nenhuma medida. Ele gastava, o que ele achava que ele queria, ele fazia, e ele usava o dinheiro. Pagou muitas festas para os amigos, muita bebedeira, muito dinheiro foi gastado com prostitutas, sim, conforme diz a palavra. No entanto, aquele jovem, depois de um tempo, ele percebeu que o seu dinheiro acabou. Porque você tem muito dinheiro, mas você não investe, você não trabalha, você não faz por onde fazer com que o seu dinheiro reproduza ou produza mais, o dinheiro acaba. É uma lei natural.
né? Você vai gastando de uma coisa que você não faz com que aquilo volte a produzir ou reproduzir, ele vai acabar. Assim como nós fazemos com os recursos naturais do nosso meio ambiente. Se nós usamos a água e nós não criamos situações em que nós vamos ter que repor essa água, ela vai acabar. Ela vai acabar. Por isso nós estamos vivendo uma crise hídrica, nesse tempo de racionamento. Tem gente que muitas vezes está aproveitando, já não gosta de tomar banho, aproveita que não pode tomar banho, então fica ali sem tomar banho, né? Mas é uma crise. A gente tem gastado, tem estragado, por exemplo, os leitos dos rios. E nós temos visto que nós temos desmatado as nossas florestas. Se a gente não repor aquilo, vai acabar. O recurso vai acabar. O ser humano tem uma tendência de gastar desvairadamente, desnecessariamente, dissolutamente aquilo que ele tem em abundância. E nunca pensa em repor, e nunca pensa em colocar de volta. E assim fez aquele jovem. Como todo ser humano, ele fez nessa história que Jesus contou. Chegou a um ponto em que ele não tinha nada. E ele começou a ter necessidades. Eu fico pensando na história desse camarada. Não tinha nada, e ele deve ter voltado na casa dos amigos, foi pedir um pedaço de pão, foi pedir uma roupa. Aquela roupa que você não está usando lá, dá para mim, né? Manda lá para o bazar que eu vou pegar lá a roupa lá mais simples e tal. E ninguém dava nada para ele. E ele começou a ter dificuldades. E aí ele foi arrumar um emprego. E o único emprego que ele conseguiu foi de apacentar porcos. Apacentar porcos para os judeus era ultrajante. Porque o porco era um animal considerado na tradição judaica um animal proibido, um animal impuro. E então aquele jovem da história teve que apacentar porcos, dar comida para os porcos. Ele estava alimentando aqueles animais impuros, sujos, que na sua tradição, naquilo que ele havia aprendido na sua casa, era o tipo de coisa que não deveria existir, não acontecia. Nenhum dos judeus tinha uma criação de porcos. Normalmente os judeus criavam as ovelhas, criavam bois, cabritos, mas não porcos. E lá estava então aquele jovem. E o interessante é que a Bíblia nos diz que ele tinha tanta fome, que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Algumas pessoas diziam assim que ele comeu, mas a palavra ela deixa clara, ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam. Ele desejava. Estava passando fome, olhando aqueles porcos, sendo bem tratados, alimentados, mesmo com o resto de comida, e ele tinha vontade de comer. Foi nesse momento que ele caiu em si. Foi nesse momento que a reflexão da sua vida, fazendo uma reflexão sobre a sua vida, ele pensou, na casa do meu pai, os empregados do meu pai têm comida. Os empregados do meu pai têm até roupa. E eu aqui estou perecendo. E aí então ele tomou uma decisão de voltar para casa. Talvez envergonhado, entristecido, mas eu entendo que arrependido. Ele tomou uma decisão de voltar para a casa do seu pai, sabendo que ele havia errado brutalmente contra o seu pai. E ele mesmo pensou no seu coração, eu vou dizer ao meu pai o seguinte: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. É muito interessante essa colocação de Jesus, quando diz do arrependimento daquele jovem, ele usar essa expressão, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Quando a pessoa, o judeu, entendia que ele desobedecia os 10 mandamentos, ou um dos 10 mandamentos, ele estava assim pecando contra os céus. E o 5º mandamento dizia, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E aquele jovem então, na sua expressão, diz, eu pequei contra o céu, porque eu fui contra aquele mandamento, eu não honrei meu pai, eu não honrei a minha família, eu fui soberbo, eu fui realmente um filho pecador. Pequei contra os céus e contra o Senhor, no caso o meu pai. E ele decidiu isso no coração e voltou para casa. E Jesus conta a história que aquele pai então estava esperando, vivia aguardando o retorno daquele filho. Aquele pai alimentava no coração uma esperança de ver o seu filho de volta.
E então o que ele fez? A Bíblia nos diz que quando aquele pai enxerga seu filho, um vulto se aproximando, e ele entende que é o seu filho, ele vai ao seu encontro. E aí há um encontro deste pai amoroso, deste pai gracioso, deste pai perdoador. E aquele filho então diz: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes mesmo que ele terminasse, o pai então convocou os seus empregados para que trouxesse uma roupa nova, tirasse aqueles trapos que ele estava vestindo, para que trouxesse uma sandália para colocar nos pés, porque ele estava descalço, e só andava descalço quem era escravo, e aquele rapaz era filho. E então trouxeram uma sandália, e ainda trouxeram o anel, um anel que selava assim, dizendo que aquele rapaz, ele era filho e pertencia àquela família. E não bastasse tudo isso, então aquele pai muito alegre, muito contente, o que ele fez? Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. E celebraram então uma grande festa. E mataram assim o bezerro gordo, conforme o texto que nós lemos. E aí entra o personagem que eu quero refletir com vocês nesta noite. O irmão que estava trabalhando, o irmão que estava no campo, ouviu as cantigas, as músicas, e ouviu, por certo, músicas de dança, de festa, e ele ficou intrigado com o que estava acontecendo. E ele então chega para um empregado, não chegou nem para o pai, foi para um empregado e perguntou: o que está acontecendo? E aquele empregado então relata tudo aquilo que eu pude ler para vocês. O seu filho, o filho mais novo que havia saído, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso o seu pai mandou matar o bezerro e fazer uma grande festa. Meus queridos irmãos, a gente sempre para nessa história exatamente nas características daquele filho mais novo, que era o filho rebelde, que é o filho que saiu de casa, que gastou o dinheiro do pai, que gastou a fortuna do pai. A gente sempre para nas características daquele pai amoroso que recebeu o seu filho. E a gente faz sempre a analogia de que aquele pai pode ser assim, nós podemos colocar a figura de Deus como um pai que nos recebe. E nós, como filhos pecadores, voltando para a casa do pai. E a gente sempre termina a história exatamente olhando para essa característica, para esse lado bonito, para esse lado feliz da história. Mas eu quero convidar vocês hoje para nós podermos fazer uma imersão do outro lado da história. Do lado daquele irmão mais velho, daquele que se achava uma pessoa correta, íntegra, uma pessoa absolutamente certa em tudo que ela fazia. De tal forma que ele interpelou o seu pai, quando o seu pai o procurou, e ele colocou alguns questionamentos ao seu pai. Ele fez algumas avaliações. E eu entendo que a atitude daquele filho mais velho, muitas vezes, também tem se tornado atitudes de todos nós. Que muitas vezes questionamos Deus, que muitas vezes duvidamos de Deus, que muitas vezes murmuramos contra Deus. E eu quero então levar a vocês esta história olhando para os 3 erros deste filho que se achava certo. O primeiro erro que eu entendo na vida deste filho mais velho é que ele fez uma avaliação errada do seu irmão. Ele diz assim no versículo 30, porém esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. O interessante é que quando ele sabe do que está acontecendo, olha a palavra que ele usou: este seu filho. Ele não tratou mais aquele seu irmão como irmão. Ele já falava: este seu filho desprezível, este seu filho que gastou tudo o que o Senhor tinha, que o Senhor trabalhou. Ele já não considerava o outro mais como irmão, porque ele preferiu julgar aquela pessoa. Ele não conseguiu ver o arrependimento do seu irmão, ele não conseguiu ver um processo de maturidade do seu irmão, de crescimento. Ele não conseguiu ver que o seu irmão havia mudado, porque, pelo que nós entendemos pelo texto, nem sequer ele quis ter contato com o seu irmão.
Aquele jovem, então, ele fez uma avaliação errada do seu irmão, desprezando. Ele considerava o seu irmão como um perdido, como um rebelde, um ingrato que não merecia perdão. Um ingrato que não merecia perdão. E quando o pai agiu, que não foi conforme o que ele quis, ele ficou injuriado com isso. E ele então disse essas palavras pesadas para o seu pai: aquele seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, e agora ele volta para o Senhor, e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Aqui nós vemos muitas vezes a pessoa que não consegue lidar com a questão do perdão. Muitas vezes ela se acha tão superior às outras pessoas, ela se acha tão mais acima das outras pessoas, que ela prefere se colocar numa posição de julgar as pessoas. Eu me acho tão espiritual, porque eu venho à igreja todos os domingos, porque eu leio a Bíblia toda semana, que eu tenho o direito de julgar. E de dizer que aqueles que não fazem o que eu faço, eles são pessoas que não merecem o perdão de Deus. Muitas vezes, meus queridos irmãos, a gente tem atitude desse nível. E nós precisamos pensar e refletir como é que está esse tipo de atitude que nós estamos muitas vezes reproduzindo na vida de outras pessoas. Quem somos nós para podermos ter direito a perdoar ou não? Nós temos que entender que o perdão vem de Deus para a nossa vida. E Jesus Cristo foi claro em dizer o seguinte: olha, ame ao teu próximo. Mas em outro momento ele disse: ame ao teu inimigo. Amar o inimigo, amar a pessoa que a gente gosta, que a gente se relaciona bem, é tranquilo. Como diz os adolescentes, é de boa isso. Mas amar aquela pessoa que muitas vezes é ranzinza, aquela pessoa que é um chiclete, aquela pessoa que fica muitas vezes nos perturbando lá no nosso local de trabalho, aquela pessoa que deseja mal, aquela pessoa que nos trai, aquela pessoa que nos engana, amar esse tipo de pessoa? Não merece. Não merece o meu amor, não merece nenhum perdão. É exatamente esta a mensagem que aquele jovem passou, quando ele disse: aquele teu filho que desperdiçou tudo que o Senhor tinha, esse teu filho que é um rebelde, esse teu filho que é um hipócrita, e muitos outros adjetivos que ele poderia ter usado ali para determinar a condição do seu irmão, que ele nem mais tratava como irmão. Ele diz: não merece o seu perdão. E é por isso, muitas vezes, meus queridos irmãos, que nós temos dificuldade nos nossos relacionamentos, porque nós não sabemos perdoar. Eu não consigo entender quando muitas vezes dentro da nossa própria casa existem situações em que nós não nos perdoamos. Eu aprendi e tenho aprendido a cada dia que, por exemplo, o casamento é um exercício do perdão todos os dias. É um exercício do perdão todos os dias. Quero dizer aqui para os jovens e adolescentes que ainda não casaram, quero dizer claramente: não vá nessa ilusão de que você vai encontrar o príncipe encantado, o homem perfeito, porque você não vai encontrar. Você vai encontrar sim uma pessoa, um ser humano que tem suas dificuldades, tem seus defeitos. E é por isso da importância do namoro, e um namoro santo diante de Deus, para que você possa conhecer aquela pessoa. E depois um noivado santo diante de Deus, para que você possa de fato assumir compromissos com aquela pessoa. Tanto o rapaz quanto a moça precisam ter essa consciência, para que possam assim aprender a exercitar o perdão desde quando eles começarem a namorar. Se isso é importante na vida, no relacionamento entre um homem e uma mulher, quanto mais no relacionamento que nós temos dentro de casa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e esposa, entre pessoas da mesma família, entre colegas de trabalho. Eu não estou dizendo, meu querido irmão, que você tem que ter sangue de barata, porque você não tem isso, de ter que ficar perdoando e sendo conivente com aquilo que a pessoa faz. Não é isso. Você tem que perdoar de tal forma que você tire isso das suas costas, esse peso, dessa amargura, dessa tristeza. E você estenda o perdão a outra pessoa e coloque isso diante de Deus, para que Deus possa transformar o coração daquela pessoa. Aquele jovem, ele fez uma avaliação errada do seu irmão.
e acima de tudo para ele não queria perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7, fica claro que Deus perdoa todos aqueles que se aproximam dele. O versículo anterior fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque Ele quer perdoar o ímpio, Ele quer restaurar aquele que é pecador. Deus quer. Nós temos que entender, meus queridos, que muitas vezes estamos na mesma posição deste filho, fazendo uma avaliação errada das pessoas que estão ao nosso redor. Quem somos nós para podermos julgar se a pessoa X ou Y merece o perdão de Deus? Nós temos que amar essas pessoas. Foi isso que Jesus ensinou: amar as pessoas. Jesus ensinou a amar as pessoas. E eu vou repetir: Jesus ensinou a amar as pessoas. É muito engraçado quando nós nos declaramos e batemos no peito que somos cristãos, mas não sabemos amar os outros. A Bíblia fala que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus se nos amássemos uns aos outros. Mas uma outra avaliação que eu vejo que aquele rapaz, o filho mais velho, fez, ele fez uma avaliação errada a respeito do seu pai. O versículo 28, o versículo 29, a Bíblia nos diz que ele se encheu de ira por causa da atitude que o seu pai tomou de receber aquele filho, o mais novo, de perdoar aquele filho e de fazer uma grande festa. E quando ele fez aquela festa, a atitude daquele rapaz, em vez de falar com seu pai, em vez de perguntar ao seu pai o que de fato estava acontecendo, ele pergunta para um empregado, aquilo alimenta mais a sua ira, e ele então passa a murmurar, a reclamar do tratamento desigual. Ele se sentia assim, muitas vezes, injustiçado. Muitas vezes nós agimos exatamente da mesma maneira. Mas Deus, o fulano de tal, fez isso, fez aquilo outro, o Senhor perdoou, o Senhor abençoou. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu faço isso, eu me sacrifico, blá, 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 blá. E a gente faz então uma lista de atributos que nós temos e queremos mostrar diante de Deus para dizer o seguinte: Senhor, o Senhor está sendo injusto, né? Está sendo injusto. Deus, não pode ser assim. Eu mereço mais, eu quero mais. Aquele filho então se sentiu injustiçado. Lembre-se que eu disse para vocês que o filho mais velho, o primogênito, ele recebia 2/3 da herança do pai. Aquele filho ainda teria direito a 2/3 de tudo que o seu pai tinha. De certa forma, ele tinha direito a tudo aquilo que estava ali. Ele só receberia esta recompensa ou esta herança, claro, a partir do momento da morte do seu pai. Mas ele não enxergou isso, ele viu apenas que achava que o seu pai tinha preferidos. E quantas vezes nós achamos isso na igreja? Quantas vezes a gente acha que Deus tem preferido? Deus prefere o fulano, Deus prefere o ciclano. Está vendo a minha vida? Tem enfermidade, eu não tenho emprego, não tenho dinheiro. Mas o fulano tem emprego, o fulano tem dinheiro, o fulano tem saúde. Deus prefere eles. Aquele filho fez uma avaliação errada através da vida do seu pai. Interessante que a Bíblia nos mostra no Velho Testamento muitas pessoas que murmuraram contra Deus. O povo de Israel murmurou contra Deus no deserto. Gente, Deus tirou o povo lá da escravidão do Egito. O povo vivia apanhando, o povo vivia sofrendo. Deus tira o povo do Egito. Deus mostra o seu poder. Deus abre o mar vermelho. Deus dá comida para o povo. Deus dá várias coisas para o povo. De noite Deus está numa coluna de fogo, então Ele aquece e ilumina o lugar. Durante o dia, numa grande nuvem que de certa forma protege do sol escaldante. Aquele povo ainda reclamava de Deus. Aquele povo ainda murmurava com Deus. Murmurava de Deus e ficava entre eles. O grande problema do murmurador é que ele nunca procura a fonte. Ele sempre vai para terceiros. Porque se você tem alguma coisa para poder falar, o certo, o correto é você procurar a fonte daquilo que trouxe talvez indignação para você. Não, o murmurador, ele fala com um, ele fala com outro, ele vai fomentando aquela questão negativa na vida das pessoas, e elas então cria aquele grupo
de murmuradores, de reclamadores. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes eu me vi num grupo de murmuradores, reclamando de Deus. E eu, na minha própria experiência de vida, reclamei muito com Deus. Murmurei muito. Briguei com Deus. Eu me achei injustiçado por Deus. Por tudo que eu achava que fazia, por tudo que eu achava que eu era. E eu pensando que as minhas atitudes, as minhas obrigações e responsabilidades dentro da igreja deveriam valer alguma coisa. E Deus não poderia sequer deixar que algo acontecesse na minha vida. Mas eu aprendi a duras penas, eu posso dizer a vocês que eu aprendi na própria pele, no próprio corpo, que não vale a pena murmurar e reclamar contra o Senhor. Não vale a pena. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E uma outra coisa, aquele pai não foi injusto. Aquele pai não foi infiel para com o seu filho mais velho. Aquele filho tinha de tudo, tanto que o pai responde para ele, fala: meu filho, o que eu tenho é seu. O que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Você sempre esteve comigo. E aquele filho ainda eles colocam avaliando o seu pai, achando que seu pai foi infiel, foi injusto com ele, dizendo, né? O senhor mata o bezerro gordo. O senhor não me dá nem um cabritinho magrinho para eu poder comemorar com os meus amigos, mas mata o bezerro gordo. Olha aí a inveja no coração daquela pessoa, daquele rapaz, que se achava perfeito, se achava dono da razão, se achava então aquele que tinha tudo para ser a pessoa mais certa e íntegra no mundo, mas fez uma avaliação a respeito, uma má avaliação a respeito do seu pai. Aquele filho, ele não aprendeu a ser grato e fiel para com seu pai. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós temos que aprender isso na nossa vida, a sermos gratos a Deus. A gente parece que só sabe chegar diante de Deus para pedir. Para pedir, faz uma lista enorme de pedidos. Qual foi a última vez que você parou para agradecer a Deus? Qual foi a última vez que você fez uma lista de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Como foi ministrado hoje, todos nós estamos passando por momentos difíceis, por uma crise política, econômica, social. Nós não estamos isentos. A igreja não está alienada a isso. A igreja não vive numa outra dimensão onde essas coisas não acontecem. Acontece sim, acontece lá na minha casa, acontece na sua casa, acontece na casa de todo mundo. Todos nós temos passado momentos difíceis da vida e a gente aproveita, parece que a gente acha que pelo fato de nós sermos cristãos, nós não poderíamos estar passando por isso. Tem igrejas, meus queridos irmãos, que pregam uma teologia dizendo o seguinte: você é filho do rei, você não pode estar passando por dificuldade, você não pode ter doença, você não pode ter dor de cabeça, você não pode ter crise, nada, porque você é filho do rei. Eu penso que estas igrejas, estes pastores que pregam estas coisas, parece que eles rasgaram uma parte da Bíblia, onde Jesus disse bem claramente lá no Evangelho de João: no mundo você vai ter aflições, no mundo você vai passar por dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a certeza que nós temos desse Cristo que foi vencedor. E o Jim Emerson cantou aqui uma música que fala exatamente sobre isso, desse Deus que é invencível. Jesus foi vencedor. Aquele filho fez uma avaliação errada a respeito do seu pai. Terceiro, e para concluir a minha palavra, aquele filho fez uma avaliação errada de si mesmo. Ele fez uma avaliação errada de si mesmo. Os versículos, quando ele diz para o pai, ele diz o seguinte: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Trabalhei como escravo para o Senhor, e nunca desobedeci uma ordem sua. Olha o sentimento que aquele filho tinha. Ele,
Apesar daquele outro filho, o mais novo, ter estado longe, e ele pensou: eu já não sou digno de ser chamado filho, por isso eu vou pedir para ser um trabalhador. Aquele filho reconheceu, e ele sabia que ele tinha sido tratado como filho, mas agora ele não era digno na sua consciência. O filho mais velho, que ficou ali com o pai o tempo todo, ele não se sentia filho, ele se sentia escravo. Ele não sentia que tinha liberdade com o seu pai, porque ele achava que ele era escravo. Ele era aquele tipo de pessoa que achava o seguinte: eu tenho que fazer isso desse jeito, desse jeito, desse jeito, porque eu vou agradar o meu pai, porque eu vou obedecer ao meu pai, porque eu não vou ser como aquele mais novo que saiu de casa e foi para um lugar que a gente nem sabe para onde ele foi, o que aconteceu na vida dele. Olha a avaliação que ele tinha errada de si mesmo. E aí, nessa situação, ele coloca o seguinte: mesmo ele se achando escravo, e fala que nunca desobedeceu, o termo é muito pesado, nunca, é uma palavra muito difícil, nunca desobedeci. Sabe qual a ideia que esse filho passa? Que ele era infalível, que ele era perfeito, que ele era justo, que ele não era como nenhum de nós. Uma avaliação errada de si mesmo, porque ele dispensou a humildade. A soberba, segundo alguns historiadores, a soberba é a avenida para o desastre. E aquele rapaz, então, ele se achou o top na balada, o melhor dos melhores, o top 5 dos filhos do mundo, porque ele era o melhor. Fez uma avaliação errada de si mesmo, dos seus sentimentos, da sua condição diante do seu próprio pai. E aí ele coloca então o seu pai naquela situação. Quantas vezes, meus queridos irmãos, a gente na nossa vida, a gente faz uma avaliação errada da nossa própria vida, e a gente quer colocar Deus numa situação complicada, difícil. Eu faço as escolhas da minha vida, faço as escolhas muitas vezes erradas. Quando eu faço escolhas que eu não consulto ao Senhor, eu faço escolhas erradas e depois eu quero colocar a culpa em Deus, dizendo: o Senhor deixou que eu fizesse isso. Olha, Deus, eu nunca saí da igreja, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca dancei, eu nunca fui numa boate, eu nunca fui num prostíbulo, eu não fiz nada de errado na minha vida e o Senhor deixou que essa coisa acontecesse comigo. Que negócio é esse, Senhor? Eu nunca desobedeci a tua palavra, eu nunca deixei de orar. Todas as vezes que o pastor mandava orar, eu orava. Todas as vezes que o pastor mandava ler a Bíblia, eu lia, Senhor. Nunca deixei de fazer isso, e o Senhor deixou que essas coisas acontecessem comigo. Deus, eu sou a perfeição em pessoa. Depois de Jesus Cristo, eu sou o top, e o Senhor deixou essas coisas acontecer comigo. Quantas vezes nós nos achamos assim? Eu acho que muitas vezes a gente não quer tocar na história deste filho mais velho, da parábola contada por Jesus, porque muitas vezes a história dele representa a história da nossa vida. Uma história de uma pessoa que não sabe perdoar, que nega o perdão ao próximo. Uma história de murmuração, se achando sempre alvo de injustiça. Uma história que dispensa a humildade, se achando sempre perfeito e bom naquilo que faz e fala, a tal ponto de que muitas vezes Deus não é o protagonista na história, mas Ele é o protagonista na história, e Deus ficaria apenas de lado. Quantas vezes, meus irmãos, em atitudes simples a gente faz isso na vida? Quantas vezes eu tenho agido exatamente como esse camarada desta história? Eu tenho olhado para a vida do outro e achado que Deus tem sido injusto comigo. Eu tenho olhado para a vida de outros que muitas vezes têm sido abençoados, protegidos, guardados por Deus. Eu tenho achado: Deus não me ama, então para que eu vou para a igreja? Para que eu vou ser crente? Esse negócio é tudo balela, não quero mais compromisso. Deus não se importa comigo. Mas aí quando a gente vai parar numa cama de hospital, quando você acha leito no hospital, e aí que você vai pensar na brevidade da sua vida, e você vai pensar: o que eu fiz? Ontem no nosso encontro para o Ministério Infantil, eu deixei uma frase
com as nossas irmãs, dizendo o seguinte: olha, o mais importante na vida não é o quanto você viveu, não é o quanto de anos que você viveu, mas o mais importante na sua vida é o como você viveu. Qual é o legado, qual é a qualidade de vida que você deixou? Porque muitas vezes estamos pensando em prolongar a nossa vida, esticar a nossa vida, porque se eu conseguir viver mais, eu vou poder fazer isso, fazer aquilo, mas aquilo que eu quero fazer é para mim, porque eu sou egoísta, porque eu sou invejoso, porque eu quero bezerro gordo, não quero cabritinho. E Deus, Ele coloca para a gente o seguinte: olha, você foi criado nesse mundo para viver de uma maneira muito especial, influenciar positivamente e principalmente levar pessoas para poder conhecer Jesus e fazer parte do reino de Deus. Mas nós estamos mais preocupados o quanto eu vou viver e não o como eu vou viver. Aquele rapaz estava preocupado exatamente com isso. O quanto que eu vou ganhar? O quanto que o senhor gastou com esse seu filho aí? Eu quero bezerro gordo. Você só deu o bezerro gordo para ele. Mas ele não olhou todo o tempo que ele esteve com o seu pai, como o seu pai o amou, como o seu pai o cuidou. O seu pai era pai, tratava ele como filho, mas ele se achava como escravo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não acha você, você não é escravo. Quando você conhece Jesus, você se torna filho de Deus. Quando você conhece Jesus e Jesus faz parte da sua vida e do seu coração, você faz exatamente como aquele filho que estava desprezado, e ele lembrou: na casa do meu pai, na casa do meu pai. O desejo de Deus é que você não saia de casa, não saia da casa do pai, não saia da presença do pai. Deus quer te abençoar, Deus quer usar a sua vida, Deus quer te ajudar. Mas é necessário que você deixe, faça como aquele jovem, o irmão mais novo. Reconheça e diga diante de Deus: olha, eu pequei, Senhor, eu pequei. Eu murmurei contra o Senhor, eu reclamei. Ó Deus, eu estou pecando porque eu não estou perdoando o meu irmão, eu não estou perdoando o meu filho, eu não estou perdoando o meu pai, não estou perdoando minha mãe. Ó Deus, me ajuda, eu preciso perdoar, eu preciso sair, eu preciso tirar essa mágoa do meu coração. Ó Deus, eu pequei porque eu estou me achando perfeito e bom demais, e as pessoas elas não chegam ao meu nível, eu não sou humilde. A própria palavra nos diz que nós temos que olhar para as pessoas, o apóstolo Paulo nos ensina, e nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Meus queridos irmãos, eu quero desafiar vocês nessa noite. Quem sabe nessa noite você veio pensando que tudo estava perfeito em sua vida, e agora, por um toque de Deus no seu coração, você descobriu que algo precisa mudar. E eu quero dizer que a mudança é hoje. Será que você está com problemas para perdoar alguém? Sua comunhão está rompida com outro irmão ou com alguém da sua família, e você tem negado liberar o perdão? Ou talvez você esteja envolvido no pecado da murmuração, da reclamação, tem duvidado da fidelidade do Senhor, do amor do Senhor, tem sido ingrato com Ele, achando que Ele tem sido injusto com você. Ou ainda pode ser que você esteja sofrendo do mal da soberba. Você tem se esquecido de que os méritos de sua salvação vêm do sangue de Jesus e não das suas atitudes. Há soberba no seu coração, há orgulho no seu coração, de você achar que não precisa de Deus, porque você já tem todas as respostas, porque você tem amigos no mundo que têm todas as respostas para você. É isso que você pensa? Aquele rapaz, o filho mais novo, achou também isso. Mas ele precisou apanhar, sofrer e quase comer comida de porco para poder voltar para casa. Deus não quer que você fique comendo comida de porco. Ele quer que você volte para casa e não tenha um coração endurecido como aquele filho mais velho, que não sabe perdoar, que não sabe reconhecer o amor e a fidelidade do seu pai e que não sabe ser humilde. Foi isso que eu aprendi nessa história, olhando para este filho e entendendo que haviam 3 erros deste filho que se achava certo. É tempo para nós nos consertarmos. É tempo para nos consertarmos. Por isso eu gostaria de pedir a você que agora você orasse a Deus.
você baixasse a sua cabeça. Vou pedir o pessoal do louvor para tocar a melodia daquela música da última. Eu me rendo aos teus pés. Porque é uma música que fala exatamente sobre isso. Nós temos tudo em Deus. Nós precisamos de Deus. Deus é nosso Pai amoroso. Deus é esse Pai maravilhoso. E Ele quer nos perdoar, Ele quer nos amar, Ele quer nos abençoar. Mas muitas vezes nós somos ingratos, injustos. Temos amargura no nosso coração, no nosso peito, orgulho, que não perdoamos e nem pedimos perdão. Muitas vezes, talvez você tenha que pedir perdão a alguém, irmão. Quem sabe? É um passo para você poder mudar. Peça ao Espírito Santo de Deus para purificar a sua vida. Peça ao Espírito Santo de Deus que de fato Ele renove a sua mente, o seu coração. Não saia daqui hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, com esses erros ainda marcando a sua vida. Entregue-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. E nós vamos orar nesse instante. E nesse momento em que todos nós estamos diante do Senhor em oração, eu quero desafiar você. Você que talvez precisa resolver essa questão do orgulho e da soberba no seu coração, pedindo a Deus para que você possa ser mais humilde, amável e aceitar assim o cuidado deste Pai amoroso. Se você quer isso na sua vida, meu irmão, coloque-se de pé e eu vou orar por você. Se você acha que você foi injustiçado por Deus, que Deus tem preferidos, mas você reconhece que não é assim, e por conta disso você murmurou contra Deus, você reclamou de Deus, você tem brigado com Deus, irmão, não vale a pena brigar e murmurar contra Deus. Falo isso de experiência própria. Se você não quer mais isso na sua vida, se coloque de pé, irmão, e eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você precisa pedir perdão a alguém ou perdoar alguém, e isso ainda não aconteceu na sua vida, mas você quer dar esse passo inicial, se coloque de pé, porque eu vou orar por você, para que Deus possa então estar tocando na sua vida, para que Deus possa estar transformando o seu coração e a pessoa para quem você vai liberar perdão ou para quem você vai pedir perdão, não importa. Deus vai fazer isso, meu querido. Se coloque aos pés do Senhor Jesus. Não sou eu, não é o pastor Marcelo que vai resolver isso, mas é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não seja orgulhoso, meu irmão. Reconheça que você é pecador e precisa de Deus. Não murmure contra Deus. Perdoe, irmão. Aprenda a amar. Amar a todos aqueles que Jesus coloca na sua frente. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Se coloque de pé, meu irmão. Não tenha vergonha, não tenha medo. É Deus que está olhando. Não fique preocupado com o que as pessoas vão dizer ou vão olhar para você. Elas não vão resolver, elas não estão sentindo a dor que você está sentindo. Então se coloque de pé, porque Deus sabe, mas Deus espera um passo seu. Se coloque de pé, porque nós vamos orar por você, para que você possa aprender a perdoar, para que você possa aprender a pedir perdão, para que você possa aprender a confiar e depender mais de Deus e murmurar menos e não murmurar contra Deus, para que você possa deixar de ser orgulhoso e soberbo, irmão. Coloque-se de pé, nós vamos orar por você. Teu amor jamais me deixa. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Deus, os teus filhos se rendem ao Senhor neste instante. Eu me rendo. Ó
Pai, os teus filhos se colocaram diante do Senhor, porque eles têm no coração, Senhor Deus, algo que precisa ser resolvido. Talvez, Senhor, a falta de compaixão, de amor para perdoar, ou talvez, Senhor Deus, a atitude real e verdadeira de pedir perdão. Meu Deus, se esse for o problema do teu filho, em nome de Jesus, Senhor, restabeleça, restaure, ó Pai, para que teu filho possa, Senhor Deus, para que ele possa experimentar uma vida de perdão, Senhor, perdoar e ser perdoado. Ó Deus, talvez teu filho esteja de pé porque por muito tempo ele tem murmurado, reclamado, brigado com o Senhor, porque ele acha que o Senhor tem sido injusto, que o Senhor tem sido infiel, porque o Senhor abençoa tantas outras pessoas e muitas vezes até ímpios são abençoados e ele não é abençoado, ó Pai. Ó Deus, tira, Senhor Deus, do coração desse teu filho esta inveja, Senhor Deus, essa mesquinharia, porque as nossas bênçãos, ó Pai, a nossa maior bênção de salvação e de eternidade já nos foi garantida por Jesus Cristo. Mas traga, Senhor Deus, um refrigério na alma do teu filho, para que ele possa entender, ó Pai, que o Senhor está ao lado dele, que mesmo diante das dificuldades, das lutas, das labutas da vida, Senhor, o Senhor caminha com ele. Ó Deus, talvez tenha filhos do Senhor que estão em pé aqui, porque por muito tempo, ó Pai, eles têm um coração orgulhoso, um coração soberbo, e a tua palavra nos diz que o Senhor despreza os orgulhosos, e talvez por isso, Senhor Deus, que eles têm sofrido, ó Pai. E nesse instante, Senhor Deus, eles querem colocar diante do Senhor este coração, pedindo humildade. Ó Deus, em nome de Jesus, cubra os teus filhos com a humildade, ó Pai, para que eles possam experimentar o melhor do Senhor, e que a vida deles, Senhor, faça sentido e tenha significado. Que todos nós venhamos compreender e entender que não é o quanto nós vivemos, mas o como nós vivemos que importa. Não é o quanto nós vamos viver, mas como nós vamos terminar a nossa história que importa, ó Pai. E nós queremos terminar, Senhor Deus, juntos com o Senhor. Enquanto aqui vivermos neste mundo, até o dia que o Senhor Jesus voltar, ou o Senhor nos chamar à tua presença, nós queremos estar juntos com o Senhor. Por isso, ó Pai, eu sei que hoje vai haver uma grande festa nos céus, por aqueles que se arrependeram e se colocaram diante do Senhor, por aqueles que realmente derramaram seu coração diante do Senhor. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém.